reação de fogo, Senhor. Não deixe meus filhos não enfraquecer, escurecer. Não deixe que não disparar, Deus. Diante das tempestades, diante das dificuldades que enfrentamos todos os dias. Senhor, nós devemos perseverar. Mas para perseverar, Senhor, é necessário, Deus, mais a tua glória, mais o teu freio, mais a tua unção, mais a tua graça, Senhor. É por isso mesmo que nós estamos chegando aqui, Senhor, dizendo, nós estamos a nação que ainda tem medo da queimar, Senhor. Então manda fogo, manda fogo sobre nós, Senhor. Aqui nada, e ninguém nos pode parar. Senhor, não nos pode ser grande, o gigante pode ser imenso, mas muito maior é o Senhor dos exércitos, muito maior é o Senhor que nos joga, é o Senhor que tem cuidado de nós, Senhor. Então nessa noite, Pai, para chamar o movimento do mundo do teu povo, para Deus, Senhor, o anjo de Deus nessa noite. Deus, que o Senhor possa suprir a necessidade da tua igreja. Deus, se é necessário, Deus, a cura espiritual que o Senhor possa ensinar no Espírito. Se o Senhor precisa curar na alma, que o Senhor venha curar na alma. Deus, aqueles que precisam de uma cura física, que a tua mão, Senhor, tu queres o médico dos médicos, Pai. Venha visitar a tua igreja nessa noite. E em nome de Jesus, que a enfermidade possa cair por terra. Oh, Senhor, diante da tua presença, diante do teu Espírito, nós oramos e declaramos a cura, Senhor, sobre esse ambiente. A cura sobre as nossas vidas. Nós oramos e declaramos, Senhor, que o teu nome há de prevalecer, a tua glória há de prevalecer, a tua majestade há de prevalecer neste lugar. Então, Senhor, declaramos, Senhor, este ambiente aqui. Nós que estamos aqui, Pai, nós conhecemos a Ti. Deus, pode dar o nome que for, o médico pode falar o que for, mas Tu tens a última palavra. Em nome de Jesus, Pai. Vai tocando a mão dos teus filhos, Pai. Tu vai manifestando a tua glória, a tua glória, a tua cura, a tua salvação, a tua transformação sobre esse ambiente. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos batiza por fogo. E reacende a chama em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez. Você pode se assentar, abra sua Bíblia, livro dos Hebreus, capítulo 11. Hoje eu quero falar um pouquinho de fé, né? E a fé é uma das maiores marcas na vida de uma mulher. As mulheres que confiam em Deus e confiaram em Deus no passado, elas fizeram e ainda fazem grande história. Mulheres de fé, mulheres que se entregaram de verdade diante de Deus, elas fizeram grandes feitos. E hoje eu quero refletir sobre a vida de algumas mulheres que fizeram grandes coisas. Falando de fé, nós sempre lembramos a respeito dos heróis da fé. E Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos de que não se veem. Todas as vezes que eu ouço falar de fé, eu me lembro da mesma história, de um garotinho que subia no guarda-roupa, e aí ele chamava o pai
O pai vinha na sala, na hora que ele chegava no quarto, o garotinho pulava em cima do pai. E o pai agarrava o garoto e falava: não faz isso, filho. Aí o garotinho subia no guarda-roupa e falava: pai! Ele em cima do guarda-roupa. Na hora que o pai entrava no quarto, ele pulava. E o pai segurava. Mas num determinado dia, o garotinho subiu no guarda-roupa. E ele gritou: pai! O pai entrou no quarto e na mesma hora a luz acabou. Ficou tudo escuro. Aí o garoto começou a chorar e falou: pai, e agora o que eu faço? Aí o pai respondeu para ele: filho, pula. E aquele garotinho pulou e o pai pegou. Porque a verdade é que a fé é exatamente isso. A fé é dar um pulo no escuro. A fé é a convicção de coisas que se esperam. Eu espero que o meu pai vai me pegar. Mas, na verdade, ela é a convicção de um fato de que eu não vejo. Ele não estava vendo o pai. Ele não estava conseguindo enxergar um palmo à sua frente a promessa, a vitória. Talvez o gigante era muito maior do que ele podia suportar. Mas ele resolveu pular. Ele resolveu acreditar na voz do Pai. E a verdade é que se nós entendermos a palavra de Deus, se nós entendermos o que Deus realmente tem para cada um de nós simplesmente iremos fazer como essas mulheres que fizeram grandes coisas, grandes feitos diante do Senhor. E a primeira mulher, em primeiro lugar, eu quero falar de uma mulher que ela ora e espera. Uma mulher de fé, ela ora e espera. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versos 9 e 10. Eu não sei qual dificuldade, eu não sei qual problema você está enfrentando hoje, mas eu sei que uma mulher chamada Ana, ela era estéril, ela era humilhada todos os dias pela segunda mulher do marido. Ela passava maus bocados todos os dias. Por quê? Porque ela tinha um sonho, era ter filho, mas ela não conseguia ter filhos. Ela não conseguia dar filhos ao marido. E isso no passado era algo muito ruim. Contanto que o código de Hammurabi, que era um rei que tinha no passado, ele permitia com que o homem que se casasse com uma mulher e ela não desse filhos, ele poderia se casar com outra mulher para que ele pudesse ter filhos. E acontece de que Eucana se casa com Penina também. Penina começa a gerar, começa a ter filhos e começa a perturbar a outra. Ei, você é estéril, você não pode gerar, você não pode ter filhos, você não vai dar para nada. Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem: você é estéril? Quantas vezes as pessoas olham e falam assim: o teu ministério não vai dar em nada, esse teu emprego não vai dar em nada, os teus projetos não vão prosperar, não vão avançar. É exatamente o que essa mulher estava vendo e ouvindo todos os dias, que os sonhos dela nunca dariam certo, que ela nunca conseguiria chegar a lugar algum. Alguns vão dizer que essa mulher, ela ficou 25 anos orando e esperando um milagre. 25 anos acreditando: um dia eu vou ter um filho. 25 anos perseverando, porque todos os anos, ainda assim, eles subiam no templo para adorar o Senhor. Eles iam lá e adoravam, Essa mulher, ela não desistiu de adorar, ela não desistiu de orar, ela não desistiu do sonho, do projeto dela. Ela poderia ter falado: não, Eucana, esse ano eu não vou na adoração, esse ano eu não vou diante de Deus, porque eles adoravam uma vez por ano. Era uma vez por ano que eles iam diante do templo, onde o sacerdote fazia um sacrifício para que a nação fosse perdoada. Mas ela poderia dizer: não, eu não acredito mais em Deus. São tantos anos que eu estou sonhando, são tantos anos que eu estou projetando, que eu não vejo acontecer. É tanto tempo, mas aquela mulher perseverou. E a verdade é que Deus hoje está nos chamando para perseverar, porque infelizmente muitos de nós, no primeiro mês da prova, já começa a esmorecer.
a perna começa a bambear, a gente já começa dizendo: vai dar certo, não vai acontecer, eu vou desistir, eu vou retroceder. Na primeira prova, na primeira dificuldade, a gente começa a falar: pastor, está doendo, a prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar. Está entendendo? Aí a gente começa a cantar, só lamentos e chorar e reclamar com Deus. Mas eu vejo aqui uma mulher de fé, que por mais que o tempo passasse, ela falou: eu não desisto de orar pelo meu milagre, eu não desisto de continuar acreditando no Senhor, eu não vou retroceder, eu não vou parar. Eu quero ler com você aqui, 1 Samuel capítulo 1, verso 9 e 10. Então Ana se levantou, olha só, interessante. Então Ana se levantou. Meu Deus. Sabe o que acontece? Quando você lê o 8, essa mulher talvez ela estava cansada, porque o cansaço vem, as dificuldades vêm. Aí o marido olha para ela e: mulher, por que você está aí sem comer, sem beber, às vezes caído, prostrado? Porque por mais que a gente seja da fé, por mais que a gente fale: eu não vou retroceder, eu não vou parar, tem hora que a gente fala assim: que? Vou cansar, eu vou parar. Eu acredito que essa mulher ela se prostrou ali em alguns minutos, mas no verso 9 mudou a ficha dela e ela se levantou. Eu preciso entender que tem horas que é necessário a gente se levantar, por mais que as dificuldades sejam muito maiores do que os nossos olhos, por mais que as situações elas venham nos afrontando, a gente precisa olhar para os que estão ao nosso redor. O que o Jonas falou, eu olhei para o meu filho e falei: está desanimado. Mas quem sou eu? Eu sou aquele que mesmo diante das dificuldades, vou dar a palavra: levanta-te. Eu sou aquele que diante das dificuldades eu vou dizer: eu não vou retroceder, eu não vou parar de adorar. E essa mulher, ela se levantou. Aleluia! Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu vejo que essa mulher ela fez uma oração sincera. Muitas das vezes nós somos aqueles que queremos orar bonitinho: amantíssimo Deus, santo, eterno, glorioso, e não sei mais o que. E a gente quer orar bonito porque a gente tem vergonha, a gente tem medo do que os outros vão falar da nossa oração. Mas essa mulher aqui não, ela começou a orar e não importa o tamanho do que os outros vão falar, não importa o que as pessoas vão dizer. Essa mulher com uma amargura de alma, essa mulher ela já estava cansada e dizendo: Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Eu vejo já essa mulher babando, chorando, porque a Bíblia vai dizer que o sacerdote ali, ele olhou para aquela mulher e falou assim: está bêbado. Ela estava com um semblante de alguém que estava desesperado, mas ela disse: ei, Senhor, eu preciso de um milagre. Essa mulher com dor, com o coração amargurado, ela não desistiu, mas ela perseverou, orando e dizendo: Senhor, não dá mais para viver nessa condição. E é o que você muitas vezes precisa fazer: se rasgar em oração e dizer: Senhor, eu não posso mais viver desse jeito, não dá mais para viver viciado nas drogas, não dá mais para viver perdendo emprego toda semana, não dá mais para viver com um casamento falido, não dá mais para viver com o ministério parado, não dá mais para ficar estagnado. Eu preciso me levantar. Meu Deus! Deus quer um coração sincero. Deus não quer alguém que vai orar, chama ele de amantíssimo Deus, eu quero não sei o que, não sei mais o que, não sei mais o que. E na verdade, a sua boca vai honrar a Deus com os lábios, mas o coração vai estar fora, o coração vai estar longe. Deus ele quer ouvir a tua voz, a tua oração. Deus ele quer ouvir o teu clamor, dizendo para ele: Senhor, não dá mais para eu viver do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, do jeito que eu estou fazendo. A única coisa que eu posso fazer, Senhor, é entregar a minha vida nas tuas mãos e dizer: Senhor, muda o quadro, muda a minha
minha história. Abre a minha madre, Senhor, restaura os meus sonhos, os meus projetos, restaura a minha vida por completo. Essa mulher, ela se rasgou diante do Senhor. E a outra coisa que eu vejo muito interessante é que essa mulher, ela fez um voto ao Senhor, e mesmo em meio ao tempo, mesmo em meio às provas, às situações adversas que vinham contra a fé dela, essa mulher, ela perseverou em oração, em espera no tempo do Senhor. O verso 11 vai dizer assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida. Ela pediu, mas ela estava entregando, e sobre a sua cabeça não passará o navalha. É o poder da adoração, é o poder da mulher que entendeu, adorou o Senhor, mesmo sem ver o milagre, mesmo sem ver possibilidades diante dela. Ela falou: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ela sabia que ela era estéril, ela sabia que ela não podia gerar, mas ela falou: Senhor, se tu me deres, eu vou te entregar. A gente precisa entender isso. Nós estamos acostumados a só pedir a Deus: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Mas para que você quer? Aquela mulher, ela falou: peraí, Senhor, se tu me entregar, Deus, vai ser para honra e glória do teu nome. Senhor, se tu me entregar, isso não é para mim, mas é para que o Senhor seja glorificado. Se o Senhor me entregar, eu vou devolver. E às vezes eu fico perguntando, tantas pessoas falam assim: ai, pastor, ora porque eu quero comprar um carro. Aí você ora, o cidadão compra o carro. Por que tu não veio no culto domingo, varão? Quando estava chovendo, eu não podia botar o carro na chuva. Por que tu não veio no culto domingo, varão? Pô, pastor, estava sol, aí sabe como é que é? Eu tive que sair com a família, levar na praia. Mas domingo que vem eu estou lá. Aí a gente fica assim: por que a pessoa quer a bênção? Para abandonar o Senhor? Não, porque eu quero um ministério grande para jogar na cara do outro que eu consegui. Por que eu vou fazer isso? Não. Para que a gente quer a família? Para chegar na hora e falar assim: pô, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Aleluia, só. Para que eu quero uma casa? Para deixar podre? Aí eu não tenho tempo de arrumar nada, não tenho tempo de lavar nada. Aí a gente fala: eu queria tanto uma casa, mas não cuida da que tem. Está lá morando de aluguel e fala assim: ah, cara lá mesmo, não quer nem saber. Aí vai apodrecendo tudo. Aí você fala assim: rapaz, no dia que você tiver a sua casa, vai ser a mesma podridão, vai ser a mesma coisa. Para que você quer, o que você tem pedido ao Senhor? Essa mulher, ela falou assim: Senhor, se tu me deres, Ele vai te servir todos os dias da sua vida. E ainda por cima, na cabeça dele nem navalha vai passar. Ele vai ser totalmente separado do Senhor. Será que a tua casa vai ser separada do Senhor? Será que o teu carro, o teu emprego, será que os teus projetos, os teus sonhos vão alinhar com a vontade do Deus Todo-Poderoso? Ou você só quer por si mesmo? A gente precisa entender que essa mulher aqui, ela nos ensina uma lição de fé, de espera, de confiança. Mas essa mulher, ela nos ensina que tudo o que nós pedimos a Ele, nós precisamos entender que é para Ele, por Ele, e tudo aquilo que a gente tanto deseja dEle, precisa ser para honrar o nome dEle. Em segundo lugar, eu quero falar de uma mulher, a fé de uma mulher que protege. E hoje, sendo o dia das mães, falei de Ana, que ela não poderia ser mãe. Falei de fé, falei de Ana, falei de uma mulher que não poderia ser mãe, mas ela se tornou mãe. E o filho dela se tornou um grande profeta, juiz e sacerdote. Ele se tornou um grande homem de Deus. Agora eu quero
proteger o seu filho. E se tem um negócio que protege, é mãe, né? Mãe protege. Se tem um negócio que protege, é mãe. Minha mãe falava assim, ó, se tu brigar na rua, tu vai chegar em casa e tu vai apanhar também. Mas não é pra brigar na rua não, isso não é incentivo pra brigar na rua não. Mas um dia, estava brigando na rua, o garoto era uns 2 palmos mais que eu fui grande. Rapaz, minha mãe viu, já chegou peitando o garoto e ninguém bate no meu filho. Se eu não bato nos meus filhos, ninguém vai bater. Eu que sou mãe não bato, rapaz, apanhava toda semana. Falou que nunca me bateu. Eu nunca bati nos meus filhos, apanhava toda semana e muito, não era pouco não. Eu nunca bati nos meus filhos, não é que veio outro querer bater nos meus filhos. E era exatamente isso, sabe? Aí, a mãe protege, a mãe ama, a mãe, né? Pô, a mãe que ela leva a gente puxando a orelha, bate, protege, ela nunca bateu no filho. E aqui, eu quero levar para vocês a história de uma mulher que protegeu o filho da morte em um tempo difícil. Faraó havia dito que matassem todos os recém-nascidos. Mas aquela mulher, no livro do Êxodo, capítulo 2, versos 2 e 3, a mulher concebeu e deu à luz. O decreto era para que matassem todos os recém-nascidos. Mas de repente aquela mulher concebeu, engravidou e deu à luz. E vendo que o filho era formoso, se fosse feinho, igual o Gabriel assim, já não ia esconder. Mas vendo que o filho era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Joquebede protegeu Moisés com coragem. Mesmo sabendo da ameaça de Faraó, mesmo sabendo que os soldados poderiam entrar na casa dela, olhar que ela estava com o menino, matar ela e o menino. Aquela mulher, ela protegeu o menino, independente do que aconteceria. Ei, uma mãe, ela protege o filho, não importa o que aconteça. Ela fala, não, esse aqui é o meu filho. Quantas vezes eu vi situações que eu falava assim, rapaz, que absurdo. A mãe apoiou por causa do filho e apoiou muito, eu vi. Eu falei, que isso, cara? É doideira. Mas a mãe entrou na frente da briga para proteger o filho. E essa mulher, ela estava dizendo, ei, ninguém vai colocar a mão no meu filho. Só que teve um momento que já não dava mais para ela esconder. E ela teve a fé e a coragem de colocar nas mãos de Deus. Porque a gente precisa entender 2 coisas. A gente protege até o ponto que dá. Só que os filhos, a Bíblia vai dizer que eles são como flechas. E a flecha, a gente puxa, e num determinado momento solta. Num determinado momento a gente lança. O pai, a mãe, ele não vai conseguir segurar os filhos para sempre. Enquanto está no colinho da mamãe, enquanto a mãe está protegendo, enquanto é pequena criança, a mãe está educando, mas num determinado momento, ou o filho vai escolher o seu momento, que é para ele pegar a sua esposa, casar e sumir de casa. Ou ele vai falar, não, escolhi outro caminho, vou embora. Ele vai ser lançado. Então o que acontece? Essa mulher, ela ainda, com seu bebezinho de 3 meses, ela, opa, não tem jeito, agora eu tenho que confiar ele nas mãos do Senhor. Ela bota ele diante do rio, né? Diante dos juncos do rio, lá na margem do rio, e entrega. Joquebede, ela nos ensina que a fé de uma mãe, ela confia os seus filhos a Deus. Por mais que a gente queira agarrar, fazer, acontecer, aconselhar, ensinar, tem uma hora que a gente vai falar assim, Senhor, está nas tuas mãos, porque não dá mais para mim. Senhor, está nas tuas mãos, porque eu já não posso fazer mais. O que eu podia fazer, eu fiz. O que eu podia ensinar, eu ensinei. O que eu podia falar, eu falei. Mas agora, Senhor, está nas tuas mãos. Ou Ele se decide por ti, ou Ele vai viver a vida dele. Ou o Senhor que decida por Ele.
tem hora que a mãe precisa se entregar, e Joquebede fez isso. Ela confiou Moisés nas mãos do Senhor. E você está confiando os seus filhos a quem? A pergunta que eu me fiz é: você está confiando os seus filhos a quem? Meu Deus. Porque infelizmente muitos dos pais hoje, eles só confiam os seus filhos a Netflix. Fica aí vendo desenho, novela, série, não sei o quê. Eles não têm tempo, foi o que eu falei. Para que nós estamos pedindo algo ao Senhor? Eu peço um filho, eu peço uma família, eu peço uma casa, mas eu não tenho tempo para o filho. Por quê? Eu tenho que cuidar das minhas coisas e o filho só fica na frente da Netflix, só fica na frente do celular. Cala a boca, menino! Dá um celular. E aí acontece de que a gente está confiando os nossos filhos as coisas mais desse mundo. Coisas que são para ser bênção, mas elas acabam se tornando maldição. Tantas pessoas estão aí viciadas em celulares, viciadas nas telas. Tantas pessoas tendo problemas, crianças tendo problema na visão, tendo problema no intelecto lá, afetando a mente delas por conta de ficarem horas e horas na tela. São mães que confiam, seus filhos na rua. Vai brigar na rua e deixa pra lá. Outro dia eu passei, eu vi uma menina na rua que venceu na meia-noite e 20. A menina dava shortinho curtinho, andando na rua. A gente estava saindo da igreja, acho que vocês. Falei, cara, essa menina lá, andando na rua, essa hora, sozinha. Aí, meu Deus. E a mãe, cadê? A mãe às vezes acha que está na casa do colega, a menina está andando na rua, para baixo para cima. Então, toma cuidado, não confie seus filhos às telas. Hoje a gente não pode confiar os filhos nem à escola. Os professores só estão trazendo lixo para as crianças. É verdade. Em terceiro lugar, a fé que obedece ao chamado. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26. Essa é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia, Na sexta-feira, quando eu pregava, eu falei que se tem um mandamento que nós devemos seguir de Maria, é o que ela diz no primeiro milagre de Jesus: façam tudo o que Ele vos disser. Se tem algo que precisamos ouvir e entender, que Maria deixou bem claro, façam tudo o que Ele vos disser. Eu não mando em nada, eu não faço nada. O dono do milagre é Ele. O responsável pela vida é Ele. Então façam tudo o que Ele vos disser. Ouçam a voz de Cristo, ouçam a voz de Jesus e obedeçam o que Ele está dizendo. Mas o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 vai dizer assim: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado a Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Pensa numa missão difícil que essa mulher recebeu. Uma mulher solteira naquele tempo engravidar era algo que era terrível. Hoje você vê meninas de 15, 16 anos, engravidou, sabe nem quem é o pai. Aí, o cara engravidou a menina, ele mora aqui, a menina mora com o pai, com a mãe, e eles são um casal. Aí, a criança cresce lá, o pai está aqui, eles são namorados, mas ela mora com a mãe e com os pais sofrem para cuidar da neta, e o pai está aqui, bonzão, esperto. Nem pegar o compromisso e falar, não, agora engravidei, vamos dar. Mas não. Aí você fala assim, normal. Na sociedade de hoje parece normal, mas pensa naquela época. Uma jovem que estava comprometida a um homem.
engravida. José podia olhar e falar assim: ei, eu não tive nada com ela, simplesmente é uma adulta. E talvez poderia ser apedrejado. Ou José poderia falar assim: não, pode deixar que eu vou assumir o filho. E o pai fala assim: o que você fez com a minha filha? Você ainda não era casado. Está entendendo? Era uma missão muito difícil, era algo muito complicado de se fazer, de se assumir. Mas essa mulher, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o chamado de Deus, ela falou assim: Senhor, eu vou obedecer, eu vou cumprir o que o Senhor tem para mim. Nós precisamos entender que muitas das vezes nós não vamos entender o que Deus está nos pedindo. Muitas das vezes nós não vamos entender qual é a ordem e o chamado de Deus para nós. Por que Deus pediu para que façamos aquilo? Mas mesmo que a missão seja difícil, mesmo que a missão pareça impossível, ei, fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o que é para fazer? É para reconstruir os muros, eu irei reconstruir os muros. Senhor, é para crescer aqui, é para avançar ali. Oh Senhor, é para liderar, eu vou liderar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Oh Deus! Muitas das vezes é difícil sim, muitas das vezes é complicado sim, mas você precisa entender: ei, Deus vai te chamar. Talvez Ele não vai te mostrar a rota toda, talvez Ele não vai te mostrar o destino, né? Ele vai te mostrar o final do processo, mas não vai te mostrar o caminho, e o caminho muitas das vezes é doloroso. O caminho muitas das vezes tem espinhos, muitas das vezes tem montanhas, vales, você vai ter que subir e descer, você vai ter que ir para lá e para cá, mas continue acreditando que Deus vai te sustentar da mesma forma que Ele sustentou Maria, desde o início da gravidez até o momento em que ela levou Jesus na cruz. E Ele pode cumprir o processo que Ele foi chamado para fazer. Meu Deus. Maria foi chamada para um plano divino que mudaria a sua vida, a sua história, a minha vida e a sua vida também. A fé dela sustentou, a fé dela sustentou ela da gravidez até a cruz. Maria nos ensina que a fé de uma mulher que aceitou o propósito de Deus mesmo sem ver toda a estrada. As mulheres geralmente elas são muito mais corajosas e muito mais compromissadas, muito mais comprometidas que os homens. Muitas das vezes nós vemos que as mulheres elas se entregam para a obra de Deus. Se tem oração, elas estão na oração. Se tem um ensaio, elas estão no ensaio. Se elas querem fazer, elas vão lá. E aí, a gente vê aqui o exemplo dessas 3 mulheres que fizeram grandes coisas. Mas a verdade é, hoje, a palavra de Deus, o chamado de Deus é para cada um de nós que aqui está, dizendo: ei, do mesmo jeito que essas mulheres fizeram no passado, você é chamada para fazer hoje. Ah, mas eu ainda não sou mãe. Ah, mas é que não, do mesmo jeito que você que elas foram chamadas lá atrás, é hora de você ser chamado hoje. E do mesmo jeito que aquelas mulheres foram chamadas, homens que aqui estão, jovens que aqui estão, foram chamados hoje para se comprometer com o Senhor e fazer o que essas mulheres fizeram. Ei, se entregar em fé, ei, se entregar em oração, em compromisso com o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso continuar orando e buscando, então eu vou continuar orando e buscando. Ah, Senhor, é para esconder o meu filho e depois entregar a Ti. Senhor, eu irei proteger e entregar. Senhor, é para assumir o chamado, por mais que eu não esteja entendendo e enxergando o que o Senhor quer. Senhor, então eis-me aqui, eu irei cumprir a Tua vez, a Tua obra, aquilo que o Senhor tem me chamado. Pensa se Ana tivesse desistido de orar, Israel teria perdido um grande homem de Deus, ela teria perdido um juiz, ela teria perdido um sacerdote, ela teria perdido um profeta. Israel teria perdido um dos maiores homens de Deus da Bíblia. Imagina se Joquebede tivesse falado assim: eu vou morrer, eu vou entregar Moisés nas mãos dos soldados e deixar com que matem, deixar com que joguem no Nilo. O povo talvez estaria escravizado até hoje.
talvez teria ficado por muitos e muitos anos mais escravizado. Mas não, porque Joquebede não entregou Moisés. O povo de Israel teve um libertador. Imagina se Maria, diante de todas aquelas coisas, resolvesse fazer um aborto. A humanidade estava perdida. A salvação não alcançaria nenhum de nós. Imagine se Maria tivesse abortado. Hoje as pessoas elas falam, não, que libere o aborto, que é isso, que é aquilo. Mas imagine se Maria tivesse abortado. Para concluir, quero te pedir para se colocar de pé. Mulheres, mães, elas não são perfeitas. Isso aí, né? A gente vê que as nossas mães, as mulheres, os homens, nenhum de nós é perfeito. Mas eu vejo aqui mulheres que confiaram em um Deus perfeito e que não desistiram. Nenhum de nós aqui é perfeito, mas você precisa entender, o Deus perfeito, o Deus Todo-Poderoso está te chamando para confiar nele e para viver os propósitos dele, por mais que você não esteja enxergando. E Deus está nos chamando para ser como cada uma dessas mulheres, determinados em oração, não desistir dos nossos sonhos, por mais que leve o tempo que for. Deus está nos chamando para ser pessoas que vão enfrentar os perigos, os soldados inimigos, que vão enfrentar o que for, para proteger o chamado, para proteger aquele que vai libertar uma oração. E Deus nos está nos chamando para ser também como Maria, que ela, sem ver o caminho, ela continuou acreditando no chamado e obedecendo a Deus. Eu queria talvez chamar todo mundo aqui para frente, a gente orar.